Boa tarde. Nós queremos pedir desculpas, nós tivemos uma falha técnica, mas agora sim estamos entrando no ar com o nosso curso, com a formação. Lembrando que esse curso, que já já a gente vai estar falando mais especificamente dele, ele é promovido pela LV Consultoria Educacional, em parceria com a Prefeitura Municipal de Santa Luzia e a Secretaria Municipal de Educação. É um curso que foi pensado para os professores do ciclo de alfabetização, mas que também participam e estão inscritos os membros das equipes gestoras, gestores, supervisores, orientadores e também os técnicos da Secretaria Municipal de Educação. Nós estamos vivendo um período bem complexo ainda, estamos em períodos pandêmicos ainda, mas a vida ela já começa a ganhar áreas de normalidade. A gente começa a vislumbrar um panorama pós-pandemia. Então, as escolas, dentro dos protocolos exigidos, já estão retornando às atividades presenciais, os professores já estão de volta à sala de aula, tendo esse contato direto, que é tão importante, essa interação que é importante com o aluno. Mas o período pandêmico, ele deixou grandes lacunas no processo da aprendizagem, no processo do desenvolvimento dos nossos alunos. E nesse panorama, a gente começa a pensar, a gente começa a delinear ações para, eu não digo sanar, mas para recuperar as aprendizagens essenciais que ficaram perdidas, que ficaram em aberto aí durante esse período. E dentro desse contexto, se localiza esse curso, que tem como tema uma nova concepção de ensino e aprendizagem da língua escrita. Então, assim, nunca esteve tão em evidência o processo de aprendizagem, não só da leitura, mas também da língua escrita, da importância da língua escrita. E é importante a gente ressaltar o objetivo central, a competência geral que vai nortear esse trabalho que será desenvolvido, que é justamente oportunizar o desenvolvimento de competências e habilidades, bem como as estratégias essenciais na formação técnico-metodológica referente à estruturação, implementação e execução de metodologias assertivas nas mais diversas áreas e campos de atuação da alfabetização e do letramento. Então, vejamos que tem muita coisa envolvida nesse processo. E o curso foi pensado, e já já a professora Joseli Costa, que é a nossa mentora, vai estar apresentando essas especificidades. E sem mais delongas, porque o mais importante está por vir, que é com a professora Joseli, eu quero apresentá-la agora. Muitos de nós já conhecemos o seu potencial, já conhecemos o trabalho que ela desenvolve na rede municipal de ensino. Ela já foi técnica da Secretaria de Educação, hoje atuou como gestora adjunta de uma escola da rede municipal e é professora e atua no campo da educação superior e por aí vai. Então, a professora Joseli, ela é pedagoga, formada pela Universidade Federal do Maranhão, especialista em coordenação pedagógica, também pela Universidade Federal do Maranhão, especialista em gestão, supervisão e orientação escolar, especialista em alfabetização e letramento, presta assessoria educacional pela LV Consultoria Educacional no município de Santa Luzia e toda a região, é formadora e tutora dos cursos de pedagogia do Centro Universitário UNINTA, EAD, gestora pedagógica do Colégio Deon e professora da educação infantil no município de Santa Inês, Maranhão. Então, professora Joseli, seja muito bem-vinda. A partir de agora, a palavra é com você e já eu quero dizer que é uma satisfação muito grande, um prazer ter a oportunidade de estar participando com você e ter ser oportunizado de estar apresentando você, tá bom? Então, boa tarde, e a partir de agora, abrilhante-nos com o seu conhecimento. Muito obrigado, professor Juarez. Eu quero aqui dizer da minha satisfação e desejar uma excelente tarde para todos os nossos professores e demais participantes que estão na educação e que fazem parte da educação. Nós temos também mamães que não estão na atuação direta da educação, mas estão interessadas no curso. Quero desejar a todos vocês uma excelente tarde,
uma maravilhosa captação e, sobretudo, absorção de conhecimentos que nós iremos, a partir do que nós já temos, enriquecer cada vez mais aquilo que é importante estar revitalizando e, sobretudo, compreendendo com pisada firme do que nós iremos desenvolver com essa estrutura mais ainda consolidada, com o nosso olhar mais criterioso. Desejo a todos uma excelente tarde e vamos aproveitar. Peguem as agendas e as canetas, porque é importante fazer o registro, é importante deixar essa atualização de informações ficar ali marcada na nossa agenda, tá bom? Vamos, antes de iniciar, ilustrar nossa fala, eu gostaria também de destacar e agradecer à Prefeitura Municipal de Santa Luzia, na pessoa da prefeita França, pela oportunidade, pela parceria, pelo apoio dado, né, em todas as frentes de organização do nosso trabalho. Quero também destacar o apoio e atenção e também a parceria, né, intensiva do nosso colega que hoje está atuando como uma liderança muito pontual, na área da educação, o professor Antônio Silva, nosso secretário, que desenvolve um belíssimo trabalho, que tem mostrado uma sistematização muito pontual em relação à educação de Santa Luzia, juntamente com a prefeita, que desenvolve um trabalho belíssimo. Quero destacar o apoio também do nosso amigo Júnior França, que tem também dado todo o apoio ao trabalho que é realizado pela LV Consultoria Educacional e demais frentes de organização, tanto na área educacional como outras áreas do município de Santa Luzia. Então, com essa satisfação enorme, quero dizer que fico muito feliz. Nós tivemos um número muito grande de inscritos, professores, demais membros de equipes educacionais interessados em fazer o curso. Nós temos hoje uma demanda de participantes que não chegou ao mesmo número de inscritos, porém nós sabemos que são muitas frentes de organização que cada um de vocês tem, mas vai ficar gravada a nossa live, o nosso webinário, vocês terão acesso, é importante assistir, é importante participar, se apropriar das informações que serão delineadas aqui, porque nós precisamos ter, se nós já temos clareza de onde nós estamos, nós precisamos ter mais clareza ainda de onde nós queremos chegar. Porque profissional da educação, seja ele professor, seja ele gestor, seja ele desenvolvendo outras atividades nas diversas pastas que compõem a educação, mas nós precisamos entender e, sobretudo, compreender o processo de organização do nosso trabalho, ter a pisada firme, ter a certeza de onde eu estou e onde eu quero chegar como professor, como membro das equipes, como seja qual for a frente de coordenação que você desenvolve. Então, vamos lá. Nós vamos ilustrar aqui nossa fala. Vou compartilhar aqui com vocês o material. Aguardem só um pouquinho enquanto eu faço esse compartilhamento de tela. Só um minuto. Vamos lá. Para ilustrar aqui o nosso trabalho, né, nosso curso já vem sendo divulgado, né, fechamos a parceria com a Prefeitura e Secretaria de Educação, com essa perspectiva de cada vez mais estarmos aí apropriados, ou seja, se apropriar de informações teórico-metodológicas que vai trazer esse enriquecimento para o nosso trabalho como professor alfabetizador, com essa nova perspectiva, essa nova concepção do ensino-aprendizagem na língua escrita. É importante que nós possamos estar atentos às diversas frentes de organização que traz essa estrutura desse processo de base. Nós temos aí
muitos programas que já muitos de vocês participaram. O PENAI, quero aqui fazer menção ao PENAI, quero fazer menção ao projeto que nós temos, um programa novo aí, os Trilhos da Educação, que a Secretaria está desenvolvendo formação com os professores, como uma frente de organização muito importante. O professor precisa entender da importância de participar desses movimentos de capacitação, de movimentos de qualificação profissional, justamente para enriquecer cada vez mais seu conhecimento e, sobretudo, fazer a diferença. Hoje, nós temos aí, já passamos por várias etapas da educação brasileira, tivemos a concepção da educação ponto 1, passamos pela etapa da educação ponto 2, chegamos à educação ponto 3 e hoje nós vivemos na era da educação ponto 4. Então, nós precisamos cada vez mais nos apropriar das metodologias ativas, sobretudo de compreender esse processo e fazer parte dele, se sentir pertencente, ter despertado esse sentimento de pertencimento, de que eu estou, não só estou professor, eu sou professor e eu preciso fazer a diferença na vida dos meus alunos, aos quais eu lidero e tenho que liderar com sabedoria, certo? Então, essa parceria, como já foi sinalizada e, sobretudo, já destacada, Prefeitura de Santa Luzia, Educação, Secretaria Municipal de Educação e LV Consultoria Educacional, uma empresa que tem perspectivas aí cada vez mais de trazer novidades para o mercado educacional e empresarial também. Nós temos esse tema, ele chegando, né? Alfaletrar, né? Alfaletrar chama a atenção. O que eu entendo como alfaletrar? Muitas concepções já são adquiridas acerca dessa temática. Como desenvolver esse trabalho? Precisamos compreender, já tendo a ideia de que nós já temos experiência, é claro, nós já temos uma grande leque de conhecimentos, uma grande estrutura de conhecimento acerca desse processo de organização inerente ao processo de alfabetização e letramento. Mas, sobretudo, nós precisamos fazer algumas reflexões e perceber o quanto esse projeto, esse programa, essa nova concepção de alfabetização na perspectiva do letramento, traz muitas sugestões mais firmes e mais consistentes, com a concepção da metodologia assertiva. Eu, como professor ou membro de equipe gestora ou de outra sistematização na área da educação, como eu tenho desenvolvido o trabalho da base, como eu estou monitorando e organizando esse processo de base da escola, o processo de ensino na base. A base é onde se forma o alicerce, é onde o meu aluno precisa dominar as habilidades e competências leitoras, mas nós temos toda uma estrutura de organização que precisa ser entendida. Então, o Alfaletrar é uma proposta pedagógica inovadora que mostra a execução completa de uma política educacional dirigida à melhoria da qualidade da aprendizagem da leitura e escrita. Vamos somente fortalecer aquilo que nós já sabemos, ampliar as nossas concepções e aplicá-las de forma interventiva no nosso cotidiano, nas nossas atividades laborais. É importante eu, professor, na área que eu desenvolvo a minha frente de organização, o meu trabalho, eu preciso compreender essa estrutura de forma muito pontual. Então, nós iniciamos, para além do que já foi abordado inicialmente, com esse questionamento. Nós temos aqui uma ilustração, vocês podem até responder lá no chat, podem participar, as meninas estão me assessorando, ao passo que nós vamos trabalhando o momento interativo através da nossa palestra, do nosso webinário, vocês também vão fazendo perguntas, elas vão anotar e mais para o finalzinho do nosso momento nós iremos também responder.
Tá certo? Vamos agora para nosso questionamento de base. Executamos o processo de alfabetização e letramento com propriedade, nós, professores da base, ou do ciclo, ou dos anos iniciais, que é correspondente do 1º ao 5º ano. Desenvolvemos esse processo de organização com propriedade na nossa metodologia, na nossa forma de fazer o direcionamento do feedback, da mediação do conhecimento, dessa interação entre objeto e sujeito. O objeto é o conhecimento, o sujeito é o aluno. Qual é a zona de desenvolvimento proximal que eu realizo na sala? Quais as estratégias, as metodologias que eu desenvolvo, que esse trabalho vá fluir de forma mais significativa e, sobretudo, com a perspectiva assertiva, onde o meu aluno aprende em curto prazo, certo? Porque é importante desenvolver toda uma estrutura de organização, é importante compreender o passo a passo desse trabalho para que nós possamos ver, sentir e perceber o quanto um trabalho bem organizado, com controle e organização de tudo que nós vamos fazer, medir, mensurar dados, sistematizar esses dados, avaliar esses dados e planejar em cima desses resultados e intervir, né? É aquilo que a gente chama de PDCA, que depois nós vamos ter mais de forma aprofundada o PDCA da alfabetização. Nós teremos essa mentoria hoje e já sinalizei com o secretário que nós teremos uma mentoria a cada mês sobre esse trabalho até o mês de dezembro. Então, nós vamos estender as mentorias. O curso, como vocês já sabem, tem uma carga horária de 120 horas, certo? Nós temos atividades na plataforma, atividades consistentes, com material direcionado avaliativo e teremos as mentorias. É importante a participação, é importante fazer parte e, sobretudo, desenvolver autonomia de estudo nessa organização para que nosso conhecimento seja abastecido cada vez mais. Então, a pergunta vocês podem responder lá no chat. Sejam sinceros com vocês mesmos. Muitos de vocês desenvolvem com propriedade, com certeza. Nós temos um número assim maravilhoso e temos profissionais de excelência na rede, professores, alfabetizadores de mão cheia. Nós precisamos estar mais atentos somente a esse processo de organização de forma mais pontual, ok? Vamos passar. Trouxemos aqui algumas imagens de um italiano que estuda também o processo educacional, mas através de imagem. Francesco Tonucci. Então, vamos observar como é que essa imagem, que reflexão eu posso tirar dessa imagem. Aqui é uma representação figurada de como acontece o ensino na sala de aula. Em alguns momentos, qual é a concepção que eu tiro dessa imagem, qual é a estrutura que eu trago para a sala de aula, o que ele quer dizer com isso, né? A sala de aula, em alguns momentos, ela é percebida como um cabide, onde a criancinha fica ali quietinha. Vamos refletir, só para reflexão. Uma outra imagem também desse mesmo estudioso, nós temos aí, observem, uma criança com um rostinho bem triste, enraigada aí na sua cadeirinha. Vamos só analisar. Podem comentar também lá no chat, tá bom? Observem bem a imagem, o que essa imagem traz como reflexão para o meu fazer pedagógico. Me faz lembrar alguma atitude, me faz entender que o processo de ensino-aprendizagem, a mediação, o desenvolvimento da zona de desenvolvimento proximal, que Vallon coloca isso muito bem, nós, professores, temos que compreender essa zona de desenvolvimento proximal de forma bem efetiva, o que essa imagem vem trazer para a nossa concepção, vem lembrar, vem fazer a nossa reflexão fluir. Vamos para a próxima. Nós temos aí uma outra imagem, também caracterizada, o que essa imagem vem trazer para vocês, também do mesmo autor,
com uma criança com o rostinho mais alegre e a sua mesinha ali está nascendo, né? Está ali crescendo a imagenzinha da plantinha com sentido figurado. Essa ilustração ela traz várias reflexões, também em contextos de sala de aula, em contextos de atividades metodológicas, do nosso agir, do desenrolar das nossas atividades laborais pedagógicas. Qual a reflexão que eu tiro disso? Em que momento dessa imagem que eu esteja inserido? Vamos refletir. Primeiro refletir para depois se apropriar. Uma outra imagem também interessante, onde as crianças, a professora está ali, as crianças estão em um momento mais interativo, extrapolando os recantos da sala de aula, os muros da sala de aula, onde também se acontece o processo de ensino-aprendizagem e a mediação. São imagens para a gente ter uma reflexão inicial, ilustrativas, justamente para que nós possamos, nessa concepção inicial, fazer essa abordagem, esse processo interativo. Então, nós temos aqui mais uma pergunta. Alfabetização e letramento são processos distintos? Uma pergunta de Magda Soares, que, por sinal, é uma das grandes mentoras do projeto Alfa Letrar, certo? O Alfa Letrar é um programa, é um projeto, é uma filosofia educacional, é uma proposta pedagógica. Não acontece à toa. Essa é a primeira mentoria de muitas que virão, que vocês irão ter todo o acesso às informações bem pontuais dessa estrutura pedagógica e organizacional, onde o detalhamento do passo a passo do meu fazer nessa organização pedagógica vai ser fundamental. Então, Magda Soares, ela traz essa abordagem inicial. Todos aqui já sabem o que é alfabetizar e letrar. Mas como desenvolver esse conjunto também? Muitos já sabem, é claro. Nós só precisamos estar atentos às diversas afinidades dessa organização, às diversas estruturas de organização, para que esse trabalho flua de forma mais assertiva e, consequentemente, com resultados mais visíveis, e não vou dizer acelerado, mas mais aproximado no sentido de tempo, de não demorar o menino passar o primeiro ano, o segundo, o terceiro e ser alfabetizado só no quarto ou quinto. Então, é importante essa criança ser alfabetizada dentro do ciclo, caso não ocorra, correr contra o tempo. Mas nós não precisamos, de forma alguma, nós não podemos, aliás, cruzar os braços e dizer: mais um aluno que chega na minha sala, mais um problema que chega na minha sala. Então, qual é a nossa participação, a nossa valiosa atenção no sentido de colaboração e, sobretudo, de intervenção na vida escolar dos nossos alunos? Nós tivemos aí um momento muito difícil que todos do mundo inteiro viveu. E estão ainda passando, nós ainda estamos passando por momentos difíceis, mas nós precisamos fazer valer a nossa parte, estamos voltando, precisamos continuar com os cuidados, mas precisamos agir imediatamente e correr contra o tempo. Muita coisa aí precisa ser resgatada nas nossas crianças. Ainda temos 3 meses, esses 3 meses for de fato bem sistematizado, essa organização vai vir um resultado e é logo. Então, vamos lá. Alfabetização e letramento são processos distintos? Sim, são processos distintos, sim. Porém, com características específicas. Essas características específicas vão trazer justamente uma complementação, assim, ó, indissociável. Hoje, na educação 4.0, eu, como professor alfabetizador, na perspectiva da educação 4.0, preciso me inserir nesse processo de organização dinâmica, nesse processo de organização interativa, nesse processo de organização onde o meu aluno, de fato, evolua de forma mais assertiva e a minha metodologia de forma mais assertiva, certo?
Vamos prosseguir. A aprendizagem inicial da língua escrita. O processo que vocês já sabem, como ocorre a alfabetização e como ocorre o letramento. Mas nós vamos fazer lembrar, enriquecer ainda esse estralar de dedos e abastecer a nossa mente no sentido de resgatar essas informações. Muitos já participaram de formações, como eu já sinalizei, do PENAIC, formação riquíssima, maravilhosa, e agora os trilhos. Nós tivemos outros mais projetos aí muito bons, e que toda essa estrutura de organização vem trazendo esse abastecimento e essa forma de enriquecer todas as formações que nós já temos e conhecimento já adquirido até então. Então, a alfabetização é uma aquisição de uma tecnologia, o sistema alfabético e ortográfico. Meu aluno precisa ter clareza dessa tecnologia do sistema alfabético e ortográfico. Mas, ao paralelo a isso, e não é separado, ele precisa também desenvolver habilidades de uso da tecnologia da escrita. É importantíssimo essa estrutura de ligação, essa zona de desenvolvimento proximal acontecer de fato entre alfabetização e letramento. Precisamos agir imediatamente. Vamos lá, bora se capacitar, bora crescer, porque nós precisamos crescer cada vez mais e agir. Vamos lá. O núcleo e avanços decisivos para esse processo de organização. De um lado da moeda, alfabetizar. Já sabemos que é ensinar a tecnologia do sistema alfabético e ortográfico. Como nós vamos desenvolver esse ensino, essa metodologia, esse feedback, essa mediação do alfabetizar? E, paralelo a essa ação, como nós vamos desenvolver as habilidades de uso da leitura e escrita em contexto social e cultural. E essa junção vai gerar a prática do alfaletrar, que é alfabetizar letrando e letrar alfabetizando, certo? Então, são dois lados de uma moeda, mas estão juntas na mesma moeda. Então, nós vamos nos apropriar dessa sistematização de forma mais clara e objetiva e, sobretudo, entender as abordagens que são fundamentais para que esse trabalho ocorra de forma mais significativa ainda. Então, nós temos aqui algumas práticas eficazes, certo? O desenvolver das práticas sociais de leitura e escrita. O meu aluno, ele precisa ser motivado, mesmo ele não dominando o código linguístico, não dominando a estrutura psicogenética, mas ele precisa apropriar-se do prazer da leitura. Nós, professores, temos que intensificar mais ainda a nossa sistematização das práticas sociais de leitura e escrita na sala de aula. Pode ser bebezinho, pode ser ainda a criança que não se apropriou do código linguístico, mas nós precisamos sistematizar mais rodas de leituras, mais estrutura de facilitar e do acesso do nosso aluno a vários materiais, mesmo ele não dominando a leitura, certo? Precisamos disponibilizar dessa organização. O nosso aluno, ele passa por um desenvolvimento chamado psicogenético, também estudado por Piaget, Emília Ferreiro, Vallon e também, hoje, de forma assim, muito pontual, por Magda Soares, uma grande estudiosa da educação e que tem outros que estão buscando aprofundar o entendimento e a estrutura de organização desse desenvolvimento psicogenético. Os nossos alunos passam por um desenvolvimento psicogenético e nós, professores, às vezes, não temos esse entendimento.
para que eu possa desenvolver uma metodologia e uma análise constante da progressão do meu aluno, porque ele evolui gradativamente. Isso é transitório, isso é notório, mas eu, como professor, preciso compreender como é que esse desenvolvimento psicogenético acontece e quais as intervenções que eu preciso fazer imediatamente. É importantíssimo esse ponto e fundamental. Um outro ponto marcante desse processo do alfaletrar é o conhecimento das letras, né? O signo linguístico, o código linguístico, o sistema de notação, o sistema de notação. Como é que acontece esse sistema de notação? O conhecimento das letras. Como é que esse conhecimento vai chegar até o meu aluno? Como ele vai se apropriar dessa organização? Outro ponto fundamental dessa estrutura do alfaletrar, a consciência fonológica. Esse aqui é muito forte também. Consciência fonológica. Como eu, professor alfabetizador, desenvolvo a consciência fonológica nas práticas de alfabetização na perspectiva do letramento. Como ocorre a estrutura metodológica do meu fazer enquanto professor dessa base, enquanto professor dessa estrutura organizacional da língua escrita inicialmente. Nós vamos apresentar os pontos e vamos detalhar. Uma outra estrutura muito importante são os dispositivos didáticos, né? Como as escolas, a equipe gestora desenvolve a organização do processo do alfaletrar utilizando os dispositivos didáticos. Como ocorre essa apresentação dos dispositivos didáticos? A escola pode não dispor de uma biblioteca permanente, mas a escola precisa se organizar em uma biblioteca volante, que ande em todas as salas. Uma biblioteca que pode ser chamada também de cantinho da leitura. E ao passo que desenvolve esse trabalho, ao passo que se intensifica essa organização, nós também vamos fazer esse conjunto de dispositivos didáticos acontecer de forma mais interativa e dinâmica entre várias situações metodológicas, como jogos, as atividades correspondentes ao níveis e para evoluir esses níveis no que se refere à estrutura psicogenética, certo? As metodologias lúdicas. Nós temos aí uma estrutura muito boa, os nossos professores já dominam muitas metodologias ativas, graças a Deus. Como nós temos uma estrutura já bem pontual em relação a essa organização, é importante fortalecer esse vínculo das metodologias lúdicas. Como eu estou desenvolvendo esse processo de alfabetização com ludicidade no meu espaço alfabetizador, certo? Abordagens iniciais. Nós temos aqui a consciência fonológica, como eu disse, é um ponto fortíssimo da nossa sistematização do alfaletrar, e eu vou explicar por quê. Se liguem aí, façam as anotações, porque o que está sendo dito é importante que eu leve para o meu contexto da sala de aula, eu compreenda esse fazer no chão mesmo da sala de aula. A Joseli está dizendo isso porque ela estudou só as teorias, ela não pratica. Eu pratico porque eu sou professora da educação infantil, não estou só professora, eu sou professora de fato e de essência. Então, é comprovada, toda a estrutura de organização é comprovado que o efeito vem. Então, a consciência fonológica, alguns dos nossos colegas professores não usam de forma pontual, assertiva, porque justamente, talvez por algum motivo, não ficou claro em algum momento essa organização. E agora nós vamos fortalecer aquilo que nós já temos de conhecimento, que nós já vimos no PENAIC, que nós já vimos no Projeto Trilha e em outros programas também muito importantes que já
ocorreram aqui no município de Santa Luzia e em outras localidades também. A consciência fonológica ela vai trazer de forma assim bem clara essa estrutura léxica, silábica e fonêmica. Essa estrutura onde o significado e o som da palavra tem que ser marcante nesse espaço alfabetizador. Se você, professor, faz escrita muda, seja o direcionamento no quadro, numa ficha, no cartaz ou no mural, essa escrita muda não vai ter efeito. Ela vai ser só mais um acervo metodológico sem significado. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, se apropriar dessa metodologia mais. Ela já está vencida, ela já está rancenta. Então, nós precisamos tirar ela, sacudir a poeira e trazer a nova forma dessa estrutura. Quando eu, professor, direciono a escrita, essa escrita ela tem que ser sonorizada, ela tem que ser destacada, ela tem que ser pontuada de forma firme. E meu aluno precisa ouvir, fazer essa relação do som com aquilo que é escrito. É fundamental. Olha a imagem que consta aí, né? Aquilo que é aqui, ó, sonorizado, tá aqui, logo é internalizado. É cognitivo, é uma ação-reação. É a teoria do behaviorismo de forma significativa e positiva. Se eu coloco de forma mediada essa consciência fonológica, eu faço isso com som, de forma bem sonorizada, eu chamo a atenção do meu aluno para observar essa sistematização, consequentemente, vocês irão constatar, de forma breve, eu digo para vocês, que a criançada, a nossa meninada aí, vai logo fazer acontecer o sistema notacional. Aquele sistema onde a criança vai, olha, internalizar aquilo que está sendo direcionado. Por quê? Porque escrita muda não pode mais. Tudo que eu, professor, for fazer na sala de aula, se eu for escrever, eu escreva de forma que o meu aluno perceba o que está sendo escrito e o que está sendo sonorizado. Fazer essa relação, essa comunhão, essa estrutura de ligamento, essa referência, o efeito vem rápido, certo? Essa outra sistematização contínua é a estruturação de unidade silábica, inicial, final, com rima e as segmentações. A criança, ela aprende, mas ela precisa ter o entendimento onde aquele sistema notacional inicial tem que acontecer. Afinal, o som, palavras que rimam e segmentação. Como ocorre a segmentação das unidades silábicas que meu aluno precisa ouvir e ver? Grafema, fonema. Isso aqui tem o efeito que vocês não imaginam o quanto. Essa ligação, ela é próspera e ela traz esse crescimento do sistema de apropriação da língua escrita de forma rápida. Mas não pode ser só isso. Lembrem-se da estrutura, do acesso, da possibilidade criada para que meu aluno seja incluído num processo de letramento constante, paralelo a essa estrutura de organização, de segmentação, de significação e de toda a organização. A estrutura fonêmica são as correspondências fonema, grafema, som. Não é você fazer uma abordagem ilustrativa e só mostrar, falar de forma singela ou tímida, mas é necessário intensificar, é necessário ter amor, ter prazer em mostrar aquilo que você está mostrando
em dar força, em dizer com força, mas nós temos aí, né, essa próxima ilustração, essa sistematização que continua da alfabeto. Oi? Oi?
Estou ouvindo. Explica de novo por que saímos do ar. Tá bom. Tá, eu já até falei, mas passou, né? Bom, pessoal, dando continuidade, desculpem aí essa pequena falha, é justamente por conta do Meet paralelo ao YouTube, que tem um tempo limitado, e aí nós tivemos que criar uma nova estruturação aqui para continuar o nosso momento. Vamos lá. Então, dando continuidade, nós temos a próxima ilustração, que traz essa abrangência, né, do particular para o geral, mas esse geral também para o particular. É um feedback, vai e volta. Eu não posso me apropriar de uma metodologia que vai trazer só uma estruturação onde o aluno vai ter acesso a uma organização menor, mas toda essa movimentação pedagógica precisa ser estímulo-resposta, ou seja, é um feedback, é o bate e volta, é o volta e bate. Então, é uma estrutura que nós precisamos fazer como uma espiral, uma continuação pedagógica, organizacional, que vai trazer esse efeito muito positivo. Então, nós temos aí a consciência fonológica, o conhecimento das letras, a leitura e escrita de texto, leitura e escrita de palavras, compreensão e vocabulário. Nós vamos trabalhar as unidades, né, entre relação, grafema e fonema, que é o próprio alfabeto, as listas, vamos trabalhar calendário, material escrito de vários gêneros textuais, possibilitar esse acesso da diversidade textual aos meus alunos, leituras de história direcionada pelo professor, cantinho de leitura, biblioteca. Essa estrutura metodológica, ela vai trazer uma espiral de conhecimento para meu aluno, não vai ter fim, onde o alfa-letrar vai estar marcado aí de forma muito presente nessa sistematização. Nós estamos fazendo nessa live, nesse webinário, uma abordagem geral daquilo que nós precisamos organizar. As especificidades nós vamos ver nas próximas mentorias. Então, o sistema de escrita alfabética é um código, um sistema notacional? Não se resume a isso, é claro. Mas nós precisamos nos apropriar e entender que o sistema notacional, a criança tem que se apropriar desse sistema notacional. Ela precisa observar a imagem e o som desse código linguístico, que é o ponto de partida para crescer as diversas habilidades e competências leitoras. Não adianta pensar que eu vou alfabetizar alguma criança sem trabalhar o sistema notacional. Eu vou trabalhar esse sistema notacional, mas, utilizando as várias ferramentas e dispositivos didáticos fundamentais. Eu vou utilizar, que vai ter outras ilustrações, vários instrumentos que meu aluno vai ter acesso, do geral para o particular, do particular para o geral. Nós, professores alfabetizadores, não podemos mais se ater a práticas reducionistas, metodológicas, que venha trazer uma forma limitada de trabalhar. Nós, professores alfabetizadores, precisamos ter, isso aqui é parte do nosso trabalho, do processo do sistema notacional. Eu preciso ter um guardador de sílaba, eu preciso ter um silabário, eu preciso ter não só essa fonte de código, mas as diversas, que esse é só um dispositivo didático, de muitos. Eu preciso ter varal de texto, eu preciso ter cantinho de leitura. São diversas fontes de organização pedagógica que o meu aluno vai ter acesso e que, de forma organizada, planejada e avaliada, interventiva,
o efeito vem. Certo? Vamos prosseguir. A apropriação do sistema de escrita alfabética e a consolidação do processo de alfabetização. O SEA, né, que é o Sistema de Escrita Alfabética, é fundamental a compreensão tanto da parte do professor, como da mediação do professor para o aluno, da relação do objeto de conhecimento que vai ser direcionado lá no espaço alfabetizador, na perspectiva do letramento, como, sobretudo, o que o meu aluno vai desenvolver nesse sistema psicogenético, certo? Eu vou compreender que não é só um mero código. Eu não vou ensinar de forma reducionista a língua escrita, porque passa por vários métodos e processos, tanto particular como gerais. Esse sistema notacional, ele é cognitivo, ele é conceitual. Por isso, a importância da abordagem fonológica. Se você, professor, tem uma prática de utilizar as frentes de organização metodológica da alfabetização no sistema silencioso, não vai ter efeito. E se tiver, vai ser tardio. Então, o sistema do processo de alfabetização, ele não pode ser silencioso. Ele tem que ser sonorizado, tem que dar vida, tem que dar cor a esse sistema de organização cognitivo. Se constantemente, Josélia, eu vou me cansar de ficar falando de forma sonorizada, representando a ligação do código, do signo com o som. Eu vou cansar, eu vou doer a garganta. Então, meu amor, você precisa fazer outra estrutura de organização, porque para ser professor alfabetizador, precisa se apropriar dessa metodologia mesmo. A metodologia onde a criança se aproprie do som, se aproprie da imagem e note. E se aproprie e desenvolva o sentido cognitivo e conceitual dessa movimentação pedagógica, certo? Do alfaletrar. Então, as crianças formulam ideias variadas sobre o SEA, o Sistema de Escrita Alfabética. E elas apresentam isso. E nós, professores, precisamos compreender quais as fases onde existe uma transição, qual é a fase que meu aluno está hoje. Não adianta alfabetizar se eu não conhecer essas fases, porque é em cima de cada fase detectada que eu vou agir. Joseli, eu posso organizar uma estrutura, uma manifestação pedagógica dentro do mesmo espaço com os diversos níveis? Posso. Eu posso utilizar as diversas frentes de organização pedagógica e o efeito vem. E nós vamos observar mais adiante essa organização. Como as crianças aprendem o SEA, né, o Sistema de Escrita Alfabética, como elas desenvolvem, como elas evoluem. Vamos lá. Então, o SEA, né, que é esse Sistema de Escrita Alfabética, nós temos aí nessa estruturação a consciência fonêmica, que tem que ser agora pertencente da nossa metodologia. Eu não posso mais utilizar prática pedagógica silenciosa, porque o efeito vai demorar a vir. Então, eu preciso sistematizar metodologia onde o aluno faça. Aqui eu vou falar a palavra, eu vou trabalhar um livro que fale de boneca, eu vou utilizar a palavra boneca, eu vou apresentar as unidades silábicas, eu vou apresentar o som, eu vou apresentar o contexto e o significado dessa estrutura silábica, dessa estrutura fonêmica, e vou fazer inúmeras atividades de intervenção de acordo com cada nível ou código que é expressado pelo nosso aluno.
Aí nós temos a consciência silábica, a fase pré-fonológica. Cada fase dessas, que consta aí nesse material ilustrativo, são as fases que nossas crianças são envolvidas nesse processo da lectoescrita. Então, quando a criança fazer só desenho, ou garatuja, ou ela escreve só letra solta, sem nenhuma ligação de quantidade de unidade silábica, eu vou me desesperar e dizer, meu Deus, eu estou perdida. O que é que eu vou fazer? Eu perdido, não sei o que eu vou fazer, que eu recebi um monte de menino que não sabe ler nem escrever. Não, professor, não se desespere. É importante se apropriar dessa estrutura. Eu preciso conhecer essa estrutura. Inclusive, nos grupos, nós iremos sugerir para vocês vários livros, para além do que vocês já têm lá na plataforma, materiais importantíssimos para leituras, para consolidar a prática de vocês e essa compreensão para que vocês possam avaliar e acompanhar essa evolução do SEA, do Sistema de Escrita Alfabética das nossas crianças. Então, a fase pré-fonológica é onde a criança ela só representa a escrita nessas três formas, icônica, através de garatuja, de rabisco, e a pré-silábica, que são letras ou só letras, letras misturadas com número, mas ela já sabe que pode, para escrever, utiliza a letra. E na consciência silábica, nós vamos ter aí já uma relação muito importante entre sílaba ou som, né? Quantidade, unidade silábica com o som. Então, nós temos aí a silábica sem valor sonoro, que a criança, se eu dito a palavra panela, ela já sabe que para representar a palavra panela, ela utiliza 3 unidades, que é essas letrinhas que estão aí, mas ela não faz ligação sonora, ela já faz a relação quantitativa, não faz relação sonora. E temos aí também, em consequência dessa organização e mais evolução, a silábica com valor sonoro. Quando a criança está nesse nível, nessa fase, a criança ela vai desenvolver de forma mais rápida se você utilizar da prática da consciência fonêmica constante na sala. Aí no estralar de dedos, essa criança vai evoluir de forma mais positiva e rápida. E aí nós temos também a próxima estrutura de organização silábica, que é o silábico alfabética, que a criança já escreve com uma certa relação, certo? Você dita a palavra peteca, ela já escreve com várias letras dessa estrutura, dessa unidade temática sugerida como palavra, mas também já faltando algumas letrinhas. E na alfabética, ela escreve corretamente se a palavra tiver algum acento, ou ela troca alguma letra porque tem um som parecido, mas também é facilmente para chegar na ortográfica, que a criança já escreve perfeitamente, apenas inserindo essa forma ortográfica num contexto de frase, num contexto de parágrafo e num contexto de texto. Então, tem toda uma estrutura organizacional. Não se pode alfabetizar achando que eu vou alfabetizar com a forma muda, com a forma sem uma estrutura dinâmica, lúdica, ilustrativa. O efeito pode vir, nós não vamos negativar essa organização, mas com certeza vai ser mais demorado. Com essa estrutura organizacional, seguindo essas etapas, nós vamos perceber o quanto é importante ter esse conhecimento de base, certo? E esse conhecimento das relações fonema e grafema é aquilo que Emília Ferreira e Ana Teberoski destacam muito nas suas pesquisas relacionadas ao sistema de escrita alfabética, que é justamente a estrutura da relação grafofônica. O que é isso, Joseli? Essa relação grafofônica é justamente fazer as relações entre grafema e fonema. Se eu escrevo um texto, eu vou ter que escrever lendo esse texto.
sem ter aquela ousadia de encher o quadro e sentar lá no birozinho e dizer, bora menino, escreve. Não podemos agir assim. Eu escrevo uma estrutura, uma unidade, uma sequência temática, uma sequência de escrita alfabética, aí eu paro, vou observar com um olhar interventivo, cada cadeirinha, claro, com cuidado que a gente precisa ter ainda por conta da pandemia, mas eu preciso agir, intervir, ao passo que eu desenvolvo a minha metodologia com essa perspectiva da alfabetização no letramento, certo? Nós temos aqui essa estrutura mais ampla, trazendo a abordagem do geral para o particular, do particular para o geral, os dois lados da moeda do alfaletrar. Então, alfabetização e letramento. O texto, ele é um dispositivo didático fundamental na sala de aula. O texto, os livros paradidáticos, mesmo o meu aluno não codificando ainda e não decodificando, ele precisa ter acesso à diversidade textual, ele precisa ter toda uma estrutura organizacional a partir do acesso que o professor mediador vai fazer para que ele saiba e se insira nesse contexto da estrutura desse material, desse texto, que ele tenha acesso a ouvir essas histórias, essas leituras, para que o seu vocabulário, a estrutura de oralidade e oralização seja desenvolvida de forma mais efetiva. Então, aqui, fonema, consciência, vamos de baixo para cima, visualizar. Consciência fonológica, relação fonema e grafema. Aí, fonema, sílaba, palavra, frase, texto, leitura, palavra, frase, compreensão, vocabulário. É essa estrutura que vai trazer o efeito extraordinário para essa organização do nosso fazer pedagógico na perspectiva do letramento. Olha aí uma ilustração maravilhosa. Ainda não estava na pandemia, mas os meninozinhos vão tirar foto agora com a máscarazinha e com a mãozinha higienizada, bota um tapete grandão lá e mantém mais distanciamento. Mas é importante utilizar um momento onde você vai ler, vamos sair um pouquinho das cadeiras, vamos quebrar a rotina um pouquinho, com esse cuidado que nós precisamos ter. A criança se alfabetiza no contexto de letramento e se letra ao mesmo tempo se alfabetizando. Mesmo ele não conhecendo o código na efetivação, mas ele precisa manusear, o prazer da leitura se ensina desde cedo. Então, nós precisamos nos apropriar, enriquecer cada vez mais aquilo que nós já temos de bom, porque nós só temos professor 4.0 no município de Santa Luzia, nós vamos só cada vez mais enriquecer a nossa estrutura metodológica e pôr em prática. Vamos lá. Do currículo à avaliação. Então, como é que é desenvolvido esse currículo, esse processo de avaliação do alfaletrar? O currículo do processo de alfaletrar é composto por 7 componentes fundamentais. Isso está alinhado à BNCC, porque não podemos esquecer jamais da BNCC e do documento do território maranhense, que é uma ferramenta de base também do nosso trabalho. Então, conceitualizar ou conceitualização da escrita, a criança ela evolui por fase. Não fiquem desesperados quando você perceber que a criança só faz desenho, ou quando a criança só faz bolinha, ou quando faz risquinho. Ela está numa fase. Eu, professor alfabetizador, preciso compreender esta fase. Eu preciso me apropriar, aprofundar o meu entendimento sobre esses estágios, sobre esses níveis e, consequentemente, compreender cada nível desse e gradativamente a evolução que ele vai trazendo para a criança, sucessivas evoluções, certo? A consciência fonológica é parte integrante desse currículo do alfaletrar. Identificar e manipular partes da língua falada, palavras, sílabas, elementos de sílabas, rimas, a relação grafofônica ela tem que ser constante na sala.
Não adianta alfabetizar menino em silêncio. Não funciona. É comprovado isso, né? A Joseli que está dizendo não. A Joseli estudou porque foram pesquisas comprovadas, de fato. Inclusive, nós trabalhamos uma estrutura metodológica com essa sistematização e o efeito vem, certo? Nós teremos aí várias sugestões de atividades que vocês vão ver mais adiante relacionadas a essa organização. A linguagem oral, ao passo que eu desenvolvo uma leitura, que eu vou fazer abordagem, não posso esquecer de dizer o nome do autor, o título do livro, dizer a ideia principal, mesmo meu aluno não conhecendo o código linguístico, vamos lembrar desse detalhe sempre, mas o meu aluno, ele pode ser estimulado a desenvolver a oralidade. Ele pode participar, ao passo que eu vou desenvolvendo essa leitura de forma interativa, dinâmica, ilustrada, eu posso utilizar vários suportes e dispositivos didáticos, pedagógicos, para que essa minha leitura seja presente e viva para o meu aluno, ele participe. Quando ele faz a sua inscrição para falar ou manifesta isso espontaneamente, ele está desenvolvendo a oralidade. Quando eu faço uma pergunta para o meu aluno e ele dá logo o feedback, a resposta, ele está oralizando, porque eu estimulei a oratória dele, ele está fazendo uso da oralização. Quando ele faz isso espontaneamente, ele está desenvolvendo a linguagem oral. Então, é um processo de interação muito positivo e que as nossas crianças precisam ser envolvidas nessa estruturação e nessa organização da linguagem oral. A leitura é a capacidade de ler texto com fluência oral ou silenciosamente, compreendendo as ideias veiculadas, dialogando com vários autores que nós temos aí nos paradidáticos, né? Pode ser só o texto, pode ser o acervozinho do paradidático que a escola dispõe, mas o meu aluno, mesmo ele não codificando, ele pode ler a imagem, ele pode fazer uma leitura multimodal, uma leitura de imagem, uma leitura que é chamada de autoimagem, certo? Então, nós precisamos possibilitar com mais frequência, gente, com mais frequência. Ah, uma vez ou outra eu vou ter o efeito? Posso ter, é claro, mas esse efeito ele vai ser um pouco lacunado, ele vai ser mais lento. Então, quando eu torno esse procedimento como rotina, consequentemente eu tenho um efeito melhor, certo? E mais rápido, mais assertivo. Então, a escrita também, ela traz essa abrangência do desenvolvimento de habilidade, que a pessoa vai desenvolver em produzir um texto de diferentes gêneros. Por isso, a necessidade de trazer a estrutura de você expor um texto, dizer o gênero, e a partir daquele texto ser recriado outros textos. São práticas que podem ser utilizadas de diversas formas, dinâmica, para você, a partir desse suporte, desenvolver várias ferramentas de organização metodológica. Nós temos aí uma abrangência grande sobre a tecnologia da escrita, que é justamente tudo isso que eu estou falando, possibilitar ao aluno um conjunto de técnicas, procedimentos e instrumentos que irão constituir o sistema de escrita, onde ele vai ter acesso às várias representações de fonema, de grafema, sinais gráficos, instrumentos e vários equipamentos e suporte, onde a escrita está presente, levar o jornal para a sala de aula, levar outros instrumentos que o aluno perceba que é um suporte também de escrita presente ali de forma muito pontual. Usos pessoais e sociais da leitura e da escrita. Os nossos alunos hoje, eles estão aí envolvidos em vários eventos e práticas vividas, né? Em vários espaços sociais. Então, quando nós estamos envolvidos nesses espaços, nossos alunos também estão. Então, eu preciso estar resgatando isso na sala de aula, fazendo menção, observações, estimulando em rodas de leitura o que o meu aluno assistiu, o que ele viu, ou o que ele percebeu em algum evento que ocorreu no município, o que chamou a atenção dele. Então, ali eu já estou desenvolvendo práticas de leituras nos diversos espaços. Mesmo não vamos pensar que prática de leitura é só o aluno codificar e decodificar.
ele precisa também se apropriar das diversas formas dessa prática de leitura no meio, nos espaços sociais que ele é envolvido, certo? Então, o currículo ele traz essa abrangência desses 7 aspectos fundamentais e tudo isso está em consonância com a BNCC. A consciência fonológica, que nós já falamos, né, que eu estou batendo muito nessa tecla, porque se alguns de vocês já utilizaram da prática silenciosa de alfabetizar, nós vamos deixar isso aí para lá e agora vamos nos apropriar dessa estrutura da consciência fonológica, da consciência silábica e da consciência fonêmica. Tudo que nós formos trabalhar tem que ser sonorizado, tem que ser feita a relação grafofônica com força mesmo, com detalhamento e aquela estrutura de intervenção, aquela estrutura de olhar, de verificar como é que está sendo sistematizada e apropriada essa compreensão, absorvida essa mediação que está sendo colocada ali entre o objeto, que é o conhecimento que você está direcionando, e o sujeito, que é o nosso aluno, certo? Então, uma fase aqui bem também importante desse ato da fonologia, que é os fonemas, as sílabas, as palavras, as frases. E a gente estende mais para parágrafos, livros, textos, e assim vai longe. E tudo paralelo ao desenvolvimento da linguagem oral, ao desenvolvimento da estrutura interpretativa, da estrutura de inserção, de entendimento, das informações implícitas que estão embutidas na linha, entrelinha desse material, desse dispositivo didático, livro, texto, ou silabário, ou varalzinho, seja o que for, certo? Que você desenvolve, o que você apresenta tem que ser lido e sonorizado, tem que ser colocado mesmo para fora, certo? Então, nós precisamos estimular essa consciência fonológica constante mesmo, a partir de agora, certo? Nos vídeos que nós temos na plataforma, na LV Consultoria, nós no AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, são 4 vídeos, muito importante, assistam mesmo, porque vai só consolidar as informações que vocês estão vendo hoje. Então, tem uma sugestão assim, bastante interessante de trabalhar várias atividades, de utilizar a consciência fonológica das rimas, né? De trabalhar essa estruturação da quantificação, se eu vou trabalhar um bingo, se eu vou trabalhar unidade silábica, eu tenho que antes fazer uma estrutura de acesso à diversidade textual do meu aluno, eu posso organizar isso de forma proposital para quebrar esse texto, que é o geral, e trazer para o particular, para o miúdo, para o estímulo da oratória, da oralização, da oralidade, mas eu vou sempre lembrar da importância de fazer não só a sonorização, que é um ponto forte da alfabetização na perspectiva do letramento, mas também de quantificar esse som. Se eu coloco ali uma lista, né, de palavras que eu selecionei do texto que eu li, que eu levei como instrumento de base leitora para meus alunos, e uma leitura para deleite, digamos assim, eu posso desenvolver essa organização das unidades silábicas e usar isso como metodologia constante na sala. Por exemplo, se eu já utilizei o texto, já fiz uma lista de palavras que eu quero destacar, alguma consciência fonológica, alguma unidade silábica, eu vou sempre utilizar a metodologia da quantificação. Se eu utilizei a palavra peteca, um exemplo de algum texto que eu li, então eu vou sempre fazer essa, ou quantificar, batendo palma, por exemplo, peteca, ou vou quantificar com os dedinhos e fazer isso com meus meninos. Vamos lá, meninada? Peca. Quanto dedinho, quantas unidades silábicas, quantas sons suou, saiu, e eu vou sonorizar de forma, de novo, repitam comigo, vocês ouviram? Vamos lá, falem para me ouvir, vamos lá, agora batendo palma, peteca. E esse contexto e o significado dessa palavra?
Não podemos esquecer desse detalhe, altamente letramento puro. O detalhamento dessa peteca, o que é uma peteca, é um brinquedo, qual é o contexto, quem tem peteca, quem já brincou de peteca, como é essa peteca, é peteca de que jeito, como ela se especifica, como ela se caracteriza, qual é o significado dessa peteca na minha vida, no meu contexto, na minha estrutura de vivência. Então, tudo isso é fundamental e é muito importante para esse processo de organização, certo? Aí nós temos algumas sugestões de atividades, né? Circule as figuras que começam com o som, com o mesmo som da filial. Então, nós podemos, daqui a consciência fonológica pura, são as rimas, mas só com ilustração, tá? Utilizar dessas estruturas aqui. Vamos observar que atividades que trazem essa relação de rima traz um efeito muito positivo. A consciência fonológica, ela traz um efeito muito positivo, mas não pode ser isolado, lembrem-se disso. A outra estrutura aqui no que se refere à conotação de estrutura silábica, unidade silábica, né? A palavra, o desenho, a imagem, trabalhar o contexto, que é uma panela, para que serve a panela, o significado dessa panela, certo? A palavra inteira, quantas sílabas tem, unidade silábica tem, quantos códigos tem, quantos signos tem, quantos símbolos gráficos tem esta palavra. E isso pode ser inserido dentro de um contexto maior, que é o próprio material, o texto, o livro, que é um dispositivo amplo, certo? E fundamental. Outra sugestão aí de atividade, né? Pinte o número de sílabas de cada palavra, depois tente descobrir onde está o som do B e escreva o nome destas coisas, dessas imagens, certo? Aí já trabalha também a relação grafofônica com a imagem e também com o grafema, que é a letra, o signo linguístico. Aqui outra sugestão, também parecida com a anterior, certo? Aqui já apresenta a palavra toda e a criança vai fazer essa estruturação, mas sempre com o significado, com o contexto, onde se insere essa imagem, o que é essa imagem, qual o significado disso na minha vida. Eu já vi um sapo, como é um sapo, qual a cor desse sapo, e fazer essas abordagens para além do que está aí como imagem. Outra atividade muito, muito importante, que isso é pouco feito, pouco realizado nas salas de aula, são os bingos silábicos, que pode ser com imagem, pode ser com palavrinhas, pode ser com palavras desordenadas para ele ordenar, certo? A partir do que você coloca como unidade silábica lá para expor isso para os professores, para os seus alunos, melhor dizendo. Certo? Nós temos aqui as relações, né, de grafemas com o som também, com as letras iniciais, atividades que vai trazer essa relação, essa ligação, essa correspondência que é muito importante, certo? Algumas sugestões. Então, a criança passa por esses estágios de desenvolvimento da consciência fonológica. Por isso é importante essa força nessa estrutura metodológica do professor em relação a esses estágios e essa consciência fonológica. O tripé fundamental de uma rotina que não pode faltar na nossa estrutura metodológica assertiva. Vamos lá. Práticas de leitura constante. Eu não vou ler não, Josélia, que meu menino não sabe ler. Você tem que ser um verdadeiro leitor e estimulador das leituras, para desenvolver as habilidades e competências leitoras nos seus alunos, certo? E tire foto, registre, faça o material, faça a sua prática pedagógica ser evidenciada, registre as experiências que você vive com seu aluno, guarde isso, exponha para os pais, mostre nos 4 cantos da escola o seu trabalho e extrapole isso fora dos muros da escola. Registre, não esqueça, é fundamental, certo? Nós temos aí as práticas de leitura, a consciência fonológica e o desenvolvimento psicogenético. Esse tripé aqui é ser assertivo, é uma metodologia assertiva.
Pode ter certeza disso, porque já foi comprovado. Um ambiente alfabetizador, prezados professores, 4.0, não pode faltar, certo? Eu preciso organizar o meu espaço com cantinho de leitura, com painel de leitura. Ah, Josélia, eu não vou fazer isso aí, não dá trabalho. Pois dá trabalho mesmo, porque a gente precisa entender que é esse dinâmico que vai dar o play fundamental aí para aquilo que eu quero chegar mais rápido, certo? Eu preciso organizar as faixas alfabéticas, os dominó, a rotina da sala de aula tem que estar clara para o meu aluno. É uma rotina positiva, no sentido positivo. O mural de alfabetização, aquilo que a gente chama de varalzinho das letras, dos signos, pode ser maior, pode ser desse tamanho. Não pode faltar o meu silabário, o cantinho de leitura, tá? Onde o aluno, mesmo ele não sabendo ler, mas ele vai folhear e vai fazer a leitura de imagem, vai fazer já o desenvolvimento da estrutura dele ali de oralidade. Os caças-palavras aí, que é também um material riquíssimo para enriquecer, para possibilitar essas diversas frentes de estrutura e dispositivo didático aí para as nossas crianças. Vamos fechar o nosso trabalho com as sementinhas bem plantadas. Sementinhas bem plantadas brotam e não param de crescer. No sentido figurado, é agir com essa especificidade que o Alfaletra traz, que o Trilhos da alfabetização traz, que o PENAI que já trouxe, e muitos outros que já vieram aí, outros programas, outros projetos riquíssimos, vai só fazer a nossa criança brotar e crescer aí no conhecimento. Esse conteúdo fez sentido para você? Curta, compartilhe, salve e aplique, tá bom? Então, agradeço a todos a participação, mas ainda vou aqui para o feedback com vocês, perguntar aqui às minhas assessoras aqui se elas têm alguma pergunta para que a gente possa direcionar a devolutiva dessa interação. Sigam a empresa LV Consultoria no Instagram. Nós temos o nosso AVA, que é Ambiente Virtual de Aprendizagem. Temos um curso completo, que é o Alfaletrar. Em breve teremos outros. Lá tem uma avaliação para que vocês possam avaliar o nosso trabalho. Se eu não me engano, é nesse último que já está disponível. Você pode enviar no nosso e-mail sugestões de outros cursos e também fazer menção a algo que vocês queiram que seja melhorado. Porque trabalho, empresa, seja ela pública ou privada, que não avalia, não pode ter esse entendimento pequeno. Nós precisamos constantemente avaliar o nosso trabalho, se permitir redimensionar, ter humildade pedagógica e dizer, eu vou sacudir a poeira e eu vou ser professor 4.0, eu vou mudar, eu vou agir metodologicamente de forma mais dinamizada, mais promissora e vou ter metodologias mais assertivas, certo? Santa Luzia está de parabéns, porque só tem professor top. Aqui e acolá a gente precisa dar uma rebobinada para melhorar. É cansativo? É. Ninguém nunca disse que não é, né? Mas a gente precisa aí se revitalizar, acreditar no potencial que todos vocês têm, todos, sem exceção, potencial, precisam acreditar, confiar e agir. Tá certo? Agora eu vou perguntar aqui para as meninas, Laura e Micaele, tem alguma pergunta? Ninguém perguntou nada? Gostaram? Comentem lá. Quero que vocês especifiquem uma palavra que trouxe aí a formação, foi positiva, acrescentou, não acrescentou? A Joseli só disse tudo que eu já sabia. Coloquem lá. Faz o print que eu quero ver, mas eu vou assistir depois. Tá certo? Desejo a todos uma excelente tarde. Fiquem com Deus. Estamos aí. Continue lá no grupo, que o curso agora que começou. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.